costuma decidir. Preciso falar também sobre o Vasco. Rodrigo Castilho, atacante de 25 anos de idade, argentino que pertence ao Ginásia, foi oferecido ao Cruz Maltino. Ainda não existem negociações. O Vasco está de olho num angolano chamado Lloyd Augusto, atua no futebol turco, operação mais barata do que a de atletas da América do Sul. Tá bom? O DG Souza, boa noite, Nicola. Tem mais detalhes sobre esses atacantes de lado que o Vasco está buscando? DG, ontem o Atenção Vascaíno nos trouxe a notícia de que o Vasco estava perto de um atacante de seleção sul-americana que atua como ponta. Hoje já surgiram mais 2 nomes. A grande verdade, sendo bem sincero com você, DG, é que o Vasco tem tentado não vazar nome algum, tá? A estratégia é minimizar vazamentos para até evitar especulações e, mais do que isso, concorrência. Surge um nome, por exemplo, do angolano, do Lloyd Augusto. Certamente, clubes brasileiros que buscam atacante vão começar a buscar informação sobre esse atleta. E aí você cria uma concorrência que pode acabar até te prejudicando, tá? Então, sendo bem sincero, eu não tenho como cravar nenhum nome no Vasco. Sei que há uma prioridade absoluta por atacante de lado de campo. Os 2 atletas saíram, né? E acabou que o Vasco ficou com poucas opções naquele setor, ficando ali com jogadores jovens, né, como Lincoln e o Luiz Gustavo. Chegaram 2 Lucas, um deles até foi apresentado ontem, hoje. Eu vi hoje na matéria do Globo Esporte. Eles já estavam treinando com o grupo, hoje eu li também que alguns atletas já começam a ficar à disposição do técnico para o jogo de amanhã, e acho que aos poucos, né, após o jogo do final de semana, todos estarão à disposição, exceto aqueles que estão machucados, é claro, para que o Carille comece o seu trabalho e comece a mostrar a cara desse Vasco de 2025. Eu tenho certeza absoluta que o Carille quer mostrar um bom serviço, um bom trabalho numa nova praça, né, que é o Rio de Janeiro, uma das mais importantes do futebol brasileiro. Ele que já brilhou bastante em São Paulo, principalmente quando dirigiu o Corinthians. Acho que o ano passado, quando ele dirigiu o Santos, não foi de todo mal, porque o objetivo final foi cumprido, que era o retorno do Santos à primeira divisão, e sem riscos, né? Foi com a conquista da Série B que isso foi possível. Lá no Santos, o Carille levou muitos jogadores que haviam trabalhado com ele no Corinthians, como Juliano, Guilherme, jogadores assim já tarimbados, já veteranos, e que deram um suporte para a molecada. No Vasco, ele até agora não indicou ninguém. Não sei se o Maurício Lemos é uma indicação do técnico Carille, Fábio Carille, mas a verdade é que o Vasco está um pouco tímido no mercado, está contando com o retorno dos jogadores que estavam machucados, ou talvez esteja pensando em analisar todo esse elenco durante o Campeonato Carioca para poder fazer as contratações de forma mais pontual. Eu acho que é justo, é importante ver como o Felipe Coutinho vai estar nesse início de temporada, como o Payet vai estar, que são 2 meias de muita categoria, mas que não deram resultado aí na temporada de 2024, mas pode ser que isso mude em 2025. A mesma coisa o suíço, o chileno, né, que é o Jean Davia, mas principalmente o colombiano, que chegou e decolou na cidade do Rio de Janeiro.
voou, literalmente, só que não dentro do campo, fora dele. E isso deixou uma preocupação muito grande. O David, no seu melhor momento vestindo a camisa do Vasco, ele se machucou. O Adson também, quando estava ali adaptado. Então, para lado de campo, eu acho que o Vasco está bem servido com Verratti e Ryan como centroavante. O Verratti, se colocar a cabeça e focar para fazer os gols, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer os gols, né, porque ele é especialista nessa modalidade. No ano passado, não sei se ele ou o seu empresário tentaram aproveitar do melhor momento dele aí no campeonato para conquistar um aumento de salário, uma renovação de contrato, e acho que isso atrapalhou bastante a sua performance. Acho que isso ficou para trás. Ele terminou bem, terminou fazendo gols e terminou ali com o prestígio que ele sempre teve com a torcida do Vasco da Gama. Acho que se ele tiver foco e todos esses atletas de lado de campo estiverem recuperados, sem dúvida nenhuma, acho que vai estar muito forte, muito forte. Não acho que é para sonhar com títulos, mas também não é para ter sustos. Acho que dá para a gente disputar e disputar bem todas as competições. Mas acho que depende muito, muito mesmo, do nosso setor de meio campo. O ano passado, em algum momento, o Hugo Moura e o Cocão deram muito a conta do recado, mas eles não tinham substitutos. Galdames, que já foi embora, Esforça, quando eles tinham a oportunidade, eles não jogavam e não conseguiam dar a sequência dos outros dois. O técnico Rafael teve dificuldades para escolher ali quem seria o titular, camisa 10, né, na posição de 10. Ora era Coutinho, ora era Payet, e nenhum dos dois conseguiram jogar bem. Coincidência ou não, quando o Felipe assumiu, ele deu uma oportunidade para o Alex Teixeira, e esse sim aproveitou, mas já na reta final ali, diria, nos 3 últimos jogos. Então, é um início de temporada, as coisas estão só começando, é verdade, e a gente não sabe o que vai acontecer nessa temporada de 2025, mas eu acho que começou bem, começou com a molecada da base mostrando muita vontade, muita disposição, alguns atletas que retornaram de empréstimo, né, como o Zé Gabriel, De Luca, alguns jogadores jogando bem, mas principalmente os moleques, os jovens atletas da base, eles deram conta do recado e fizeram um jogo bem justo contra o melhor do Nova Iguaçu. Né? O Nova Iguaçu é um time que se prepara o ano inteiro para essa competição, para poder vender os seus principais jogadores. Foi assim com o Carlinho, que eu acho que foi o grande destaque do Nova Iguaçu na temporada passada. Provavelmente, acho que o goleiro também saiu, foi para o Internacional. Outros provavelmente devem ter saído. Mas eles não devem ter assim nenhuma grande contratação, nenhuma contratação de impacto. E aquele Nova Iguaçu que jogou sábado contra o Vasco, na minha opinião, é o melhor Nova Iguaçu. Acho que pior do que o Vasco enfrentou na semifinal do Campeonato Carioca do ano passado, mas os jogadores que foram a campo com a camisa do Vasco estavam muita vontade, muita disposição, muita personalidade, e com isso conquistaram um bom resultado. Pessoal, aproveitar aqui
que a audiência está aumentando bastante aí. Queria pedir a vocês para se inscrever no canal, para compartilhar, para deixar o seu like, dizer para todo mundo que a gente está aqui toda segunda, quarta e sexta, tentando falar só do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Na segunda-feira, tentei dar um esboço aí do que foi o final de semana para os grandes do Rio de Janeiro. Aí alguém escreveu, pô, fala de Vasco. Eu só quis mostrar, né, que o campeonato começou muito precocemente, no Campeonato Carioca. E com isso, nenhum grande conseguiu botar o seu time titular em campo. E acho que é muito ruim isso. Ninguém se preocupa com a saúde física, né, dos jogadores, dos atletas de futebol. Todo mundo pensando no seu, único e exclusivamente do seu lado, né? E a federação pensando no seu lado, a televisão pensando no seu lado, porque 30 e poucos dias sem futebol, principalmente no final do ano, a audiência cai bastante. Então, a pressa, a necessidade de que o campeonato volte fez com que... E também o Super Mundial, que 3 times do Rio de Janeiro irão disputar, e por isso o Campeonato Brasileiro irá parar para a disputa dessa competição. Então, as datas obrigatoriamente foram antecipadas. Então, por isso eu falei um pouco da performance, né? Nenhum dos 4 grandes venceram. Já na segunda rodada, ontem o Botafogo venceu, a equipe da Portuguesa, e provavelmente o Fluminense deve vencer hoje também, apesar de que encara o Volta Redonda, um dos times que investe bastante aí no Campeonato Carioca. E amanhã jogam Flamengo e Vasco. E só para dar um briefing, para falar um pouco aí do que está acontecendo no Campeonato Carioca, e a gente retorna a falar do Vasco da Gama. Então vamos lá, vamos falar do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. A pergunta é se você gostou da contratação do zagueiro Maurício Lemos. Eu aqui escrevi errado ali mesmo. O zagueiro paraguaio, da seleção paraguaia, né? Que o ano passado não teve muitas oportunidades com a equipe do Atlético Mineiro, que fez uma temporada... Eu não sei o que dizer, se foi boa, se foi ruim, porque chegou a duas finais importantes, final da Copa do Brasil e perdeu para o Botafogo, aliás, perdeu para o Flamengo, e a final da Copa Libertadores e perdeu para o Botafogo. Então, eu não sei se a temporada foi boa. Ali no final havia até um pequeno risco de rebaixamento para a equipe do Atlético Mineiro, que venceu o Atlético Paranaense e, com isso, rebaixou o Atlético do Paraná, né? O Atlético de Curitiba. Eu estava lá, por exemplo, fazendo um evento na arena do Atlético, né? E era uma tensão gigante. E quando o Atlético Mineiro fez o gol, foi uma tristeza geral lá na Arena da Baixada, que confirmou aí o rebaixamento do Atlético Paranaense, que começou a desfazer do seu time principal. É uruguaio? Obrigado, Alexandre Carvalho. O Alexandre está me lembrando aqui que o Maurício Lemos não é paraguaio, é uruguaio. Desculpa, pessoal. Hoje eu tive um dia
corrido, cheguei aqui quase que agora há pouco, corri fazer a barba para poder ficar com uma cara apresentável e, e falar com vocês aqui, aí acaba que eu erro algumas coisas. E meu pai me ensinou o seguinte: tenha humildade, quando errar, peça desculpa. E eu peço desculpa a vocês que são sensacional aqui, são pessoas que me tratam com o maior respeito, com o maior carinho, e eu tenho o maior prazer em passar uma hora ao lado de vocês aqui, dando a minha opinião sobre as coisas do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza, pessoal? Vamos aqui começar a ler algumas coisas que as pessoas escrevem aqui. Nosso querido Alan Sérgio, Vasco vai levar amanhã. Paulinho, Jair, acho que tem outros, gostei, eu também gostei. Tem outros atletas que eu estava lendo, eu li no Net Vasco, outros atletas que serão relacionados também. Sinal de que esses atletas deviam estar treinando nas férias, né, porque completa uma semana hoje que o Vasco voltou aos treinamentos, e isso não é tempo suficiente para um atleta entrar no seu melhor da forma física. E só estando bem fisicamente ele vai poder estar bem tecnicamente. Então, eu gostei também, vi que o Maximiliano Rodrigues também foi relacionado, o Jean Davi, outros atletas. Isso, com certeza, vai dar uma força ao Vasco, né? Que classificou, né? O Vasco classificou. Eu não sei como que a diretoria do Vasco da Gama fez, quem que o Vasco mandou para a Copinha, quem que o Vasco deixou aqui. Então é isso, família Cruz Maltina. Muito bom dia. Seja bem-vindo aí ao canal Vasco 98. Já cheguei deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? Agradecendo aqui as imagens do canal do Nicola, canal do Mundo Ed, que vieram aí com opiniões e informações do nosso Vascão. Fechado? E se inscrever no canal deles também, galera. Bastante importante. Fechado? Vamos atualizações sobre o Vasco. O Vasco está em busca de 2 atacantes, tá? 2 atacantes nesse momento que foram oferecidos. Um está negociando. A gente vai trazer para vocês tudo aqui. Atualizações sobre outros reforços, tá? Mas vamos começar falando sobre o jogo, né? O Vasco entra em campo hoje contra o Bangu, com algumas novidades do time passado, tá? O goleirão Pablo aí tá fora, tá? Do jogo de hoje. Então existe a expectativa aí que o Daniel Fusato, já o novo goleiro do Vasco aí, passa em reserva do Léo Jardim, estreia a camisa do Vasco. O Daniel Fusato aí que já vem treinando já há mais de uma semana, já se sente pronto para estrear. Então há uma grande chance do goleiro estrear hoje em São Januário, tá? Além dele, Souza vai jogar de titular hoje, tá? Na zaga, ao lado do Luiz Gustavo. O Vasco vai contar no banco com reforços aí de Jean Davi, tá? Maxime Domingues, tá? É outro também que vai estar. Emerson Rodrigues. Então o Vasco vai ter uns reforços aí do time principal aí nesse jogo de hoje. Certo? Agora vamos passar aqui para negociações, tá? Tem muita coisa para falar para vocês aqui. Atualizações. Bem, vamos começar falando sobre o jogador que o Vasco está negociando, né? Um angolano, que é o Lloyd Augusto, né? Ontem o Pedrosa trouxe essa informação, tá? O jogador tá jogando na Turquia, no Antalyaspor, né? Antalyaspor. É um jogador de velocidade, tá? A gente foi buscar informações sobre esse jogador. Não é um jogador que faça muito gols, tá? É um jogador de velocidade, mas que gosta de dar passes para gol, tá? Apesar de ter números não são números tão favoráveis a ele, mas se o Vasco busca esse pontinho rápido, o Lloyd aí esse jogador, tá? O Vasco segue negociando, é um empréstimo, tá? Com opção de compra. As negociações estão andando bem pro jogador angolano chegar no Vasco.
queria muito ouvir a opinião de vocês. Vocês já ouviram, já viram, sabe quem é? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, certo? Vamos falar aqui sobre Brian Rodrigues, tá? Tem novidades importantes sobre esse jogador. Jogador que tá bem encaminhado aí para vestir a camisa do Vascão. Como a gente já vem falando há alguns dias, tá? A gente obteve informações. O jogador quer muito deixar lá o América. O Vasco tá negociando a forma, tá? A princípio o América não quer liberar por empréstimo, quer dinheiro. Só que as negociações continuam. E há assim uma grande possibilidade do América ceder a essa posição de emprestar o atleta, tá? Junto à pressão aí do atleta. Seria bom também para o atleta passar um tempo fora aí do América, já que ele está há bastante tempo. O André Jardim não vê problema em liberar o atleta, desde que busque um substituto lá para eles. Então, as negociações estão andando para o Brian Rodrigues ser do Vascão aí, certo? Para fechar, falar aqui sobre a situação de Eduardo Vargas. O nome está na mesa do Vasco, tá? O nome está na mesa do Vasco. O Vasco está negociando aí com alguns outros nomes, tá? Mas o Eduardo Vargas vira uma possibilidade, tá? Se o Vasco não chegar a um acordo com algum centroavante aí, que eles entendam que seja do perfil do Verratti, o Eduardo Vargas pode ser sim essa opção, tá? Tá livre no mercado. Já foi oferecido ao Vasco, já sabe os valores, tá? Os valores que a gente tomou conhecimento não é tão alto. Então, o Eduardo Vargas aí pode ter sim uma possibilidade de chegar no Vascão, tá? Existe essa possibilidade. Fechado? Resumão do dia. À noite, torcer para a vitória do Vascão contra o Bangu, buscar os 3 pontos. Deixa seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações, certo? E comenta aí embaixo, deixe sua opinião. Deixe a cidade onde você tá falando. Beleza? Na tarde a gente volta com mais notícias. Abraço.